Confusão durante a audiência do caso Milena Gotardi. O padre indicado por Hilário Frasson teria se recusado a responder algumas perguntas e acabou dispensado pela defesa. Os réus também foram ouvidos, mas Jonatas Alves, acusado de ser o autor do crime, só aceitou falar sem a presença dos outros suspeitos. Bandidos roubam carro em Viana. A vítima foi rendida na principal rua do bairro. O assalto foi registrado por câmeras de segurança. Acidente envolvendo van escolar irregular em Vila Velha. O veículo desceu a ladeira desgovernado e foi parar dentro de uma distribuidora de bebidas. Número de casos de câncer em crianças e adolescentes vem crescendo em todo o país. É preciso ficar atento aos primeiros sintomas da doença e buscar tratamento adequado. Incêndio em área de vegetação assusta moradores na Serra. Novo aeroporto de Vitória deve abrir mais de 600 vagas de emprego. É preciso se preparar para conquistar uma oportunidade. E aprender um novo idioma e ainda ter a chance de fazer um intercâmbio totalmente de graça. As chances são para estudantes da rede pública estadual. A gente volta em um minuto. Olá, boa noite. Novas testemunhas foram ouvidas no caso Milena Gotardi. Um padre e um empresário, indicados por Hilário Frasson, prestaram depoimento. Durante a audiência houve confusão. Uma das testemunhas foi dispensada pela defesa. Pela manhã foram ouvidas as duas últimas testemunhas de defesa de Hilário Frasson, policial civil acusado de ser o mandante do assassinato da ex-mulher, a médica Milena Gotardi. Um amigo de Hilário e padre Pedro não estavam presentes na última fase e, por isso, tiveram que prestar depoimento nesta sexta-feira. Mas o sacerdote que celebrou o casamento de Hilário e Milena foi dispensado pela defesa depois de uma confusão. O momento mais tenso da manhã foi durante o depoimento do padre Pedro Luque, arrolado como testemunha de defesa de Hilário Frasson. Em depoimento, ele se negou a responder as perguntas, teria respondido apenas duas delas. Justificou dizendo que tinha que manter sigilo por causa da profissão. O advogado Homero Mafra, na saída aqui do fórum, conversou com a equipe do jornal A Tribuna e declarou que o padre Pedro Luque mentiu em depoimento. Outro momento de muita tensão foi quando Jonatas Alves Vieira, apontado como sendo o autor dos disparos, disse que só falaria sem a presença dos outros réus. Hilário e Esperidião Frasson, acusados de serem os mandantes do crime, Valcir da Silva Dias e Hermenegildo Palato, apontados como intermediários, e Bruno Boeto, que teria fornecido a moto para o crime. Segundo o advogado de Jonatas, ele estaria se sentindo intimidado e com medo. Ele está apreensivo, bastante apreensivo com os efeitos do seu depoimento, que na verdade eu reputo o depoimento dele hoje aqui como um depoimento mais importante desse processo, porque na verdade todas as provas produzidas até agora são provas diretas. Aquilo que acha, aquilo que ouviu. Agora, ele participou diretamente desse crime. E ele vai trazer, segundo me disse ontem, informações preciosas de quem participou deste crime. O juiz Marcos Sanches atendeu ao pedido e Jonatas foi ouvido sem os réus na sala. O depoimento começou às 13h20 e se estendeu pela tarde inteira. O advogado já havia anunciado que Jonatas confessaria e entregaria a participação de todos os envolvidos. Os outros 5 réus ainda vão ser ouvidos nesta fase do julgamento, que não tem hora para acabar. Depois, o juiz abre prazo para as alegações finais. O processo continua pelos próximos dias. Na segunda etapa do julgamento, o juiz vai declarar se os réus deverão ser julgados pelo júri popular. No entanto, é dado um prazo para os recursos contra a decisão. Caso os recursos dos acusados sejam negados pelas instâncias superiores, aí sim o juiz marca a data do júri popular. Flagrante de assalto em Viana. Os bandidos chegam de carro e passam pela vítima. Pouco depois, o veículo volta de marcha ré e um dos bandidos sai do carro. Ele rende um homem que está na porta da empresa. A vítima esperava o filho chegar numa marmoraria. O bandido pega a chave do carro e leva o veículo. O assalto aconteceu no bairro Arlindo Vilasque.
O veículo tinha rastreador e já foi encontrado pela polícia. Susto em Vila Velha, uma van escolar foi parar dentro de uma distribuidora de bebidas. O veículo entrou com tudo no depósito de bebidas no bairro Planalto, em Vila Velha. A batida foi tão forte que a van escolar arrancou o portão de metal da empresa. Dona Nelly tinha acabado de chegar e por pouco não foi atropelada. Eu estava vindo, né? Se eu entro, ele me pega. Me pegava e me levava empurrando. Igual fez com o portão, né? Se me pega, ele me pegar de costa. Na hora me deu nervoso, me deu vontade de correr, sabe? Mas aí você paralisa. A van escolar descia por essa ladeira aqui quando o motorista perdeu o controle do veículo e foi direto para o depósito de cachaças. A van transportava cerca de 10 crianças. A princípio, nenhuma criança sofreu ferimentos. Esse vídeo mostra o momento em que o veículo foi retirado do local. O motorista teria alegado que o sistema de freio do veículo apresentou problemas. Ele disse que tinha quebrado o mangote. Problema no freio, né? Isso. Então, para ele não descer, não fazer coisa pior, tragédia, ele jogou para cá. Ela veio descendo do morro, segundo o motorista, perdeu o freio, bateu no portão e levou o portão adentro, né? E foi parar lá no fundo, quebrando todas as garrafas, prateleira que tinha pela frente, né? Os vizinhos ajudaram, todo mundo correu, tirou, então não machucou, não. O mais interessante é que a van não tem registro, não tem referência nenhuma, a van. Eu estou até surpreso com isso, como que um carro desse, né? Não sei a idade dele, mas aparentemente bem usado. Esse acidente deixou também um rastro de prejuízos. O valor da mercadoria é muito alto. Apenas uma cachaça como essa, de 12 anos, custa R$400. Dezenas delas foram destruídas. Essas prateleiras estavam lotadas de cachaça e, assim, cachaças selecionadas, algumas já com de 12, 18 anos envelhecidas. Então o prejuízo foi bem grande aqui. Com 10 crianças dentro da van e mais os 2 funcionários chegando aqui, é uma coisa assim lamentável. A placa não está cadastrada como van regularizada no site do Detran. O órgão disse que faz a fiscalização em parceria com a Polícia Militar. O novo aeroporto de Vitória já tem data de inauguração, né? Dia 29 de março. E já há previsão de novas contratações. Falta pouco mais de um mês para que o novo aeroporto de Vitória comece a operar. A inauguração será no dia 29 de março, data confirmada durante reunião do governo do estado com o presidente Michel Temer na última quarta-feira. Com a abertura, 626 vagas de emprego serão criadas. Um importante salto econômico para o município, que deve receber grandes empresas nesse processo. O aeroporto traz oportunidades para o nosso estado, para a nossa cidade, trazendo geração de renda. O próprio terreno do aeroporto abrigará empreendimentos que a gente chama grandiosos, especiais, como a Leroy, que é um home center, que é uma grande casa que está anunciada para aquela região. Então é desenvolvimento econômico, traz também um fluxo maior de passageiros, muito melhor acomodados. Então tem muita condição de logística que o novo aeroporto traz, com novas linhas, né, novos voos, que vão trazer mais desenvolvimento, mais facilidade para todos nós. Segundo a Infraero, o aeroporto emprega hoje 2.087 trabalhadores. Com a conclusão das obras, esse número vai saltar para, pelo menos, 2.713, aumento de 30% no quadro de funcionários. O recrutamento ainda não começou, mas já é hora de se preparar para ir em busca de uma vaga. No novo terminal serão 71 pontos comerciais. Metade deles já deve estar funcionando até o dia da inauguração do espaço, no fim do mês que vem. O voo inaugural será feito pelo presidente Michel Temer, que sairá de Brasília no dia 29 e pousará na pista do novo aeroporto de Vitória. Junto com ele estará o governador Paulo Artung e membros da bancada capixaba no Congresso. Hoje, 98% das obras estão concluídas. Uma parte da construção, no entanto, não deve ser entregue no dia 28, mas isso não deverá atrasar o início das operações. Em relação às obras de acesso ao novo aeroporto, elas estarão prontas no mesmo momento da inauguração do aeroporto. Nós teremos sim aquelas obras que a gente chama de complemento, do outro lado da pista, lá na nossa área do município de Vitória, que a gente vai transformar em via local.
Uma das faixas hoje existentes, um dos lados da Alberto Simonader hoje existente, vai se transformar em via local e por lá nós faremos alguns estacionamentos a mais, a redução da velocidade da via. Então, quando os carros estiverem passando já nessa área a ser inaugurada agora, dia 29, aí sim nós passaremos para a via local para cuidar daquilo que ficou sob a responsabilidade do município de Vitória. Em relação aos empregos, a Avianca já abriu vagas para supervisor de manutenção, mecânico, agente de despacho e outras oportunidades. Cadastro no site avianca.select.com.br. E agora um alerta. O número de crianças e adolescentes com câncer vem crescendo. É preciso ficar atento aos primeiros sinais da doença. Quem vê Tatsumi assim, toda sorridente, nem imagina a barra que ela passou. A pequena teve leucemia aos 9 anos de idade. Quando ficou mais evidente, apareceu várias manchinhas rosadas na pele dela e eu achei que fosse dengue, né? Depois que o tempo passou, aí eu fui perceber, a Tatsumi ela ficou um pouquinho mais quietinha, mais do que ela já é. Ela começou a dormir mais cedo, né? Às vezes eu chegava na escola, ao invés dela estar brincando com as crianças, ela estava sentadinha mexendo no telefone. Juntas as duas conseguiram superar todas as dificuldades. Tatsumi tem 100% da atenção da mãe. 2 anos se passaram e a fase de visitas constantes ao hospital ficou para trás. Hoje ela vive uma rotina diferente. Eu como mais do que antes, eu ajudo mais a minha mãe nos afazeres, eu saio mais com a minha mãe, que antes eu não saía muito. Eu ajudo todo mundo, que antes eu ficava mais reservada. O caso de Tatsumi é apenas um entre muitos outros que existem em todo o Espírito Santo. Os médicos alertam que o número de casos aumentou. O primeiro é leucemia, o segundo é tumor do sistema nervoso central e o terceiro, que também deve ficar alerta para os sintomas, é o linfoma. Eles são gânglios que aparecem, mas não são gânglios pequenininhos e relacionados à febre. São gânglios que parecem, são nódulos, né, principalmente no pescoço, mas pode vir em qualquer parte, e massas, na forma de massas abdominais. Nos adolescentes, o tumor mais comum é de osso. Então, são caroços mesmo que aparecem, né? A criança começa a mancar sem ter tido um trauma e começa a aparecer aumento de volumes, né? Principalmente nos membros, no quadril ou nos próprios braços. O câncer afeta as pessoas em qualquer idade, mas de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nos últimos 20 anos, o diagnóstico da doença aumentou cerca de 13% entre os adolescentes menores de 14 anos. O aumento vem por causa do melhor diagnóstico. E o segundo, porque hoje, muito precocemente, as pessoas passam a se expor às toxinas, né, dos alimentos, né, alimentos industrializados, alimentos embutidos, esses conservantes, refrigerante, esses sucos artificiais, todos têm produtos que são cancerígenos comprovados. Essas carnes queimadinhas, todos esses corantes de salsicha, esses de iogurte, todos estão relacionados ao câncer. Não quer dizer que se ingerir você vai ter câncer, porque a gente tem os fatores protetores. Mas quando eles passam a ser a principal alimentação da criança, você aumenta o risco. Os pais devem ficar atentos, porque os sinais podem ser percebidos logo de cara. Primeiro é o sangramento anormal. O segundo são manchas, né? Não qualquer batida, mas que manchas que surgem sem ter nenhum acidente. Não é uma mancha, né? Várias no corpo, está sempre acontecendo. Outra, apatia, a criança fica sem querer conversar. Esses sintomas que eu falei são mais relacionados às leucemias, mas o segundo tumor de infrequência na criança é o tumor de sistema nervoso central. Então, assim, cefaleias prolongadas, vômitos em jato, que a gente fala, esses vômitos sem náuseas, e mudanças de comportamento, né? A criança começa a perder orientação de data, de espaço, desequilíbrio. Então, alteração visual. Então, esses são sintomas que devem ficar bem alertas. Tem que ficar atento, hein? Protesto de rodoviários complica o trânsito na capital.
Trânsito na Avenida Vitória logo cedo nesta sexta-feira. Por volta de 7h30 da manhã, os rodoviários, que não são ligados ao sindicato, fizeram um protesto. Os trabalhadores da oposição não aceitam reajuste de 1,8% dado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Motivo que nosso aumento salarial caiu de 3%, caiu para 1,8%. E os empresários teve aumento de 6,5%. E quem é para brigar por nós não está aqui. Era o sindicato que está reivindicando, não está aqui. Então nós rodoviários estamos tomando as providências. E para mostrar essa indignação, os rodoviários saíram em caminhada junto com um carro de som rumo ao centro de Vitória. Os manifestantes também amarraram faixas vermelhas nos retrovisores dos ônibus como forma de mostrar apoio à causa. O Sindi Rodoviários disse que está recorrendo da decisão junto ao TST e a categoria deve aguardar. Oportunidades para estudantes da rede pública estadual. São 3.800 vagas para aprender inglês ou espanhol de graça. Dentro desta sala de aula, os alunos são transportados para o universo da língua inglesa. Nenhuma palavra em português. A regra ajuda os estudantes no processo de aprendizado. Nossos alunos, eles começam com um grau de dificuldade, esse grau de dificuldade vai diminuindo, até que nós temos alunos excepcionais, que ganham intercâmbio, vão para fora e são um sucesso. Eles fazem parte do Centro Estadual de Idiomas. São alunos da Rede Estadual de Ensino que, pelas boas notas em português e língua estrangeira, hoje podem aprimorar o conhecimento tanto em inglês quanto em espanhol. Material, aulas, todos os recursos necessários fornecidos de graça. O material é ótimo, assim, os slides, o material, os livros, né? Eles são muito completos, também tem muita conversação, muita gramática, tem muito vocabulário para a gente aprender, então tem tudo que a gente precisa para poder ir com tudo no inglês. Depois que eu entrei aqui, antes de 2016 não falava nada de inglês, agora meu inglês está incrível. Em todo o estado já estão funcionando 6 centros estaduais de idiomas. A partir de março, Linhares e São Mateus também vão contar com espaços como esse. Você, aluno estadual que está na primeira ou segunda série do ensino médio, também pode concorrer a uma oportunidade de aprimorar o seu inglês ou o seu espanhol. São mais de 3.800 vagas. Ao final de cada ano, eles podem concorrer também ao programa de intercâmbio, que é ligado ao Centro de Idiomas. Este ano, por exemplo, nós estamos nesse momento fazendo a seleção, 130 jovens, meninos e meninas de 15, 16, 17 anos, estão começando a olhar para o mundo do ponto de vista do mercado de trabalho. Eles vão ter a oportunidade de ir para os Estados Unidos, ou ir para a Inglaterra, ou para o Canadá, ou para o Chile. Vão conhecer outra cultura, vão viver lá na casa de família, vão frequentar uma escola pública e vão poder praticar a língua, e voltam de lá enriquecidos culturalmente e mais seguros também do domínio da língua. Yasmin foi parar no Canadá. Por 5 meses, fez o intercâmbio totalmente gratuito. Foi maravilhoso, foi a realização de um sonho. Eu sempre tive o sonho de ir para fora e quando eu descobri que eu teria essa oportunidade através do SEI, eu fiz tudo que eu podia, eu estudei, me esforcei, fiz as provas e saber que eu ia ter a chance de ir para lá, aprender uma língua que eu gostava tanto, foi maravilhoso. O cadastro é feito no site seleçãoaluno.es.gov.br/idiomas. E a seguir, fogo assusta moradores na Serra. Pneus foram incendiados numa área de vegetação. A gente já volta. Incêndio assusta moradores na Serra. A fumaça se espalhou pelo bairro Belvedere. O fogo começou em pneus que estavam numa área de vegetação. A cena chamou a atenção dos moradores. Os bombeiros foram acionados e controlaram as chamas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E a gente fica por aqui. Boa noite para você e um ótimo fim de semana.